Olá, galera! Tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de tecnologia. Não foi isso aí que apareceu na tela de vocês? Eu sou a professora Juliana e estarei aqui com a professora Fabiana. Estamos aqui de volta para mais uma aula animadíssima de tecnologia, né? Hoje a gente está trazendo para vocês aí um pouco da temática sobre comportamento digital, que é algo que a gente já tem conversado com vocês, né, nas últimas aulas de tecnologia, né, Ju? Então, né, para variar, a gente agradece, né, vocês estarem aqui. A gente pede para que vocês tirem suas dúvidas, participem da aula com a gente, né, no chat. Mas lembrando, né, de não ficar lá flodando o chat com um monte de corrente, coisa do tipo. Senão a gente perde as informações, né, que a gente precisa. E você lembra que nós avisamos para eles que quando eles menos esperassem, nós iríamos voltar, né? Voltamos. Voltamos. Sempre voltaremos. Então, vamos lá. Para a gente começar essa aula, eu vou passar para vocês uma perguntinha, vou dar aí 1 minuto para vocês responderem, tá? E aí a gente já volta e já dá início à aula. Muito bem, galera. Eu estou aqui, como sempre, né, com 2 locais aqui para poder acompanhar tudo. Eu vou primeiro desejar que os professores também sejam bem-vindos na nossa aula. Tem a professor José Carlos, de Piracicaba. Obrigada aí por estar conosco mais uma vez. E, antes de falar as respostas, teve aluno que perguntou: cadê nossa máscara, Fabiana? Cadê nossa máscara? Como que a gente... tá por aí, não tá, Fabi? Como que a gente... Tá aqui, ó. Só para explicar para vocês, assim, de maneira... Tá aqui a máscara. Breve. A gente fica com a máscara até a hora que a gente sobe aqui no palco para ministrar a aula para vocês. Mas a gente tem alunos que leem os nossos lábios. Então, por isso, a gente não pode ficar com a leitura... com a máscara, devido à leitura labial. Além do fato de que, como a gente precisa de microfone, dependendo da máscara que a gente está usando, isso atrapalha o áudio. A gente está separado, como vocês viram, e a gente fica com a máscara no bolso. Então, assim que acaba aqui a gravação, a gente já coloca a máscara e já sai aqui do lado. Então, podem ficar tranquilos, estão todos aqui atrás, ó, todo mundo de máscara. Então... tudo sob controle. Estamos nos cuidando. E aí colocaram assim: ué, ela não é professora de educação física e a Fabiana de sociologia? A mesma pergunta de sempre. Sim, mas também somos professores de tecnologia, porque aqui a gente é polivalente. Aqui estamos dentro de tudo. Então, vamos para as respostas. Antes das respostas, professora Fabiana, o aluno Marcos Vinícius mandou o número de telefone. Meu amor, a gente não está sorteando carro, nem nada. Não precisa mandar número de telefone. A gente já falou sobre isso. E, aliás, a gente vai falar sobre isso na aula. Não dá spoiler. Entendeu? Spoilers, né? Não, deixa. Vamos lá. O Lucas falou que basicamente 24 horas. O Jonathan, 9. Lucas, 8. Evelyn, 1. Lívia, 5. Ellen, 90% do dia. Ademir, dependendo do dia, eu fico o dia inteiro online. E aí, Fabi? Então, a realidade é que não julgo, porque... A verdade é que... A verdade é que é a mesma coisa aqui. Fabiana, você fica quantas horas? Todas. O que acontece? A gente fez essa pergunta porque quando a gente fala sobre o tempo que a gente fica online,
Basicamente, a gente fica o dia inteiro, né? Eu não posso me excluir disso, porque quando eu acordo, eu já pego o telefone, eu vou dormir, a última coisa que eu olho, assim, se eu não estou lendo nada, é o celular. E é o tempo todo, tempo todo. Então, a gente precisa começar a pensar como a gente está se portando dentro desse ambiente virtual, justamente porque ele faz parte de 90% do nosso dia. Se a gente for pensar, tudo bem, a gente está numa época onde realmente a gente fica mais online, né? Porque é assim que a gente se comunica, mas não é muito diferente do que a gente encara no nosso dia a dia, né? Da gente ficar o tempo todo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, o dia inteiro, né? Então, é por isso que a gente vai trazer para vocês essa questão de etiqueta, né? Um comportamento digital. Porque muitas vezes a gente está lá, mas a gente não sabe como essas coisas funcionam, né? Então, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês aí é o que é a internet, né? Eu acho que é meio claro, né, para todo mundo o que é, mas é bom sempre dar uma relembrada. Então, vai aparecer aí na tela para vocês. Então, na verdade, a internet ela é uma rede mundial de computadores, né, que a gente fala. Só que a ideia dela, a princípio, na verdade, na Segunda Guerra, era facilitar a comunicação entre as tropas. É óbvio que não era nem parecido com o que é hoje. Na verdade, a internet ela evoluiu muito, né? Se a gente for pensar nos anos 80, ainda tinham computadores gigantescos que trabalhavam em DOS. Se vocês não sabem o que é DOS, aí, ó, pode procurar. E hoje a gente já tem, né, em smartphones minúsculos, em tablets e coisas do tipo. E, na verdade, hoje ela tem uma serventia muito maior do que só pesquisas, né? A gente pode acessá-la de vários lugares, inclusive até e-readers, tipo Kindle, tudo mais, hoje já tem acesso à internet, tem toda essa conectividade. E hoje a gente usa ela tanto para trabalhar, né? A gente não pode dizer que mesmo no presencial é muito importante, é e-mail, é chamada, é isso, é aquilo. Tem a diversão para a gente se comunicar e hoje a gente também para assistir as aulas do Centro de Mídias, porque alguns de vocês estão na TV, mas alguns de vocês também estão usando a internet para acessar as nossas aulas aí de casa, tá? E aí o que acontece? A gente sabe que muitas vezes vocês sabem usar muito mais os recursos digitais do que a gente, né? Somos gerações diferentes, né? Muitos de nós não crescemos, né, com a vida digital, né, tendo acesso já a computador e celular desde de criança. Mas será que, indiferente de vocês saberem mais usar a internet do que a gente, você realmente acha que você está preparado para usar a internet? Realmente é consciente de como você usa? Dos riscos, de tudo que envolve o uso da internet? Quero que vocês vão respondendo aí no chat. Eu não vou deixar um tempo, porque eu justamente quero que a gente fique nessa interação, mas vão respondendo aí no chat o que vocês acham, né, Ju? Isso aí, estou aqui, ó, de olho. Infelizmente, ainda temos alguns alunos que não estão conectados na aula. Galera, foca aqui na aula, presta atenção bastante no conteúdo, que a gente está falando exatamente daquilo que vocês estão colocando no chat. Então, eu estou toda hora tentando dar um print aqui, porque o que vocês estão colocando vai ser usado como exemplo na aula, né? A gente está aí conversando com todos os professores de vários componentes e isso está sendo recorrente nas aulas, a questão da postura de vocês no chat. Mas só no chat, professora? Não, exatamente. A gente tem isso na vida real também, né? Não vamos dizer que estamos em sala de aula com alunos, né, totalmente silenciosos, mas quando a gente fala do ambiente digital fica um pouco mais difícil, porque a gente não está nessa relação com pessoas, né, assim, de proximidade. Mas é óbvio que esses tipos de uso da internet ocorrem em diversas outras plataformas. E aí é que a gente quer trazer para vocês a questão de que a internet ela funciona de maneira maravilhosa, mas ela também pode servir como algo contra nós mesmos. Então, por exemplo, vocês sabem que, indiferente do que vocês escreverem ou em qualquer lugar ou qualquer site que vocês acessarem, existe um registro que você acessou aquilo? Sabia que não existe esse negócio do anonimato na internet? Né? O que eles estão falando aí? Então, ainda estão colocando algumas coisas em árabe e japonês que eu não entendo. Mas o primeiro recadinho que a gente gostaria de falar para vocês, de dar, que a partir do momento que vocês fazem um login no sistema aqui, na plataforma, no aplicativo, como você queira chamar, você já tem o seu presente, né? Você não precisa presente em cada aula, né? A gente já conta a sua presença. E essa presença, você já está nos dizendo o que você está fazendo. Então,
por exemplo, através do seu nome, o IRA, eu sei de que escola você é, eu sei quem são seus professores. A gente também tem acesso ao telefone dos responsáveis, então é claro que tudo à sua medida, mas isso eu acho que é um exemplo de como a gente acha que muitas vezes a gente está anônimo e não está. Só porque não está seu nomezinho ali, ou porque seu nome está tipo Pedro e tem 30 Pedros, não quer dizer que a gente não saiba quem é você. É igual quando você faz uma postagem no Instagram. Fica sempre marcado qual conta foi logada, mesmo que você tenha logado da sua conta de outro lugar, ou logado na sua casa na conta de um amigo. Sempre fica lá o rastro do IP, que é o computador que acessou aquilo. Então, assim, a gente precisa pensar que tudo que a gente faz na internet serve como recurso para as plataformas de internet. Então, eles usam os nossos dados, né, às vezes para o bem, às vezes para o mal, às vezes para coisas que não fazem diferença, mas é importante que a gente saiba disso. Então, vai aparecer aí um textão para vocês. Isso aí, na verdade, é para vocês, se precisarem parar depois e consultar. Então, não precisa ler tudo agora, que a gente vai dar uma resumida. Mas o que acontece? Sempre que a gente se cadastra ou a gente usa a internet de algum lugar, os dados ficam registrados. Então, quanto tempo você ficou, qual é o IP que você usou, que é o número, né, o númerozinho da máquina e tudo mais. E esses dados eles podem usar para muitas coisas. Então, vamos dar um exemplo assim do Google. O Google ele usa nossos dados para gerar para a gente propagandas. Então, se você procurar meias na internet, sei lá, durante um dia, você ficar um dia inteiro procurando meia, no Facebook e no Instagram só vai aparecer anúncio de meia. Entendeu? E isso não se estende só ao que a gente escreve, mas ao que a gente fala. Né? Eu vou dar um exemplo que é bem tosco, mas que aconteceu comigo e eu acho que é um bom exemplo. Eu lembro que eu estava conversando com umas amigas, a gente estava falando sobre a questão de cirurgia plástica, silicone, coisas do tipo. E aí, quando eu abri meu Instagram, acho que 2 dias depois, estava lá, faça a sua primeira cirurgia plástica. Eu falei, mas, gente, eu nem pesquisei isso. E aí, quando eu fui ver, ele falou, mas eu conversei sobre isso perto do celular, e como fica ligado, né, aquele sensor de voz do celular, ele ouviu e agora está me sugerindo fazer esse tipo de coisa. Não que eu queira, não que eu precise. Não, às vezes é uma conversa assim de, não, você viu isso, você viu aquilo, mas ele pega essas palavras-chave e vai fazer isso, vai falar com você. Tanto que meio que as propagandas que a gente tem são personalizadas. Se você olhar o meu Facebook, o meu Instagram, as propagandas são vinculadas para mim, as coisas que eu já comprei, as sites que eu já busquei, as compras que eu já fiz. E se você usar, por exemplo, o computador da Juliana, talvez seja completamente diferente as propagandas, porque as coisas que ela pesquisou, os interesses dela e as coisas que ela comprou, já são coisas completamente diferentes. Então, esse uso de dados que a internet faz pode ser uma coisa, vamos dizer assim, besta, de apenas direcionar uma propaganda, o que a gente não vai reclamar, né? Porque é óbvio que é sempre melhor a gente ter acesso às coisas que a gente gosta. Mas isso também significa que eles podem pegar seus dados por outros motivos. Como a gente viu aí que houve vazamento, né, de informação de pessoas na internet, né, isso acontece com uma certa frequência, infelizmente, e usaram para poder afiliar a pessoa, para poder comprar coisas. Então, os nossos dados, eles são coisas muito importantes. E quando a gente fica espalhando esses dados por aí, as consequências muitas vezes podem vir para nós. Né? Você colocou seu número aí, o que garante que ninguém vai pegar esse número e fazer nada com ele, colocar num site, em algum lugar? Fabi, teve uma aula de educação física, até dos anos finais, que eu comentei exatamente isso, né? E aí uma menina colocou para mim, me achou no Instagram e falou que realmente é para avisar mesmo, que ela colocou um número e o número dela foi hackeado. Através dessa divulgação que vocês colocam aqui. Gente, eu entendo que vocês não fazem por mal. Eu entendo. Estamos num momento onde a gente precisa se ajudar. Às vezes eu quero conversar com alguém, às vezes bater um papo, conhecer pessoas diferentes, né? Além daquelas pessoas que estão vivendo embaixo do nosso teto. Mas a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, Fabi, a Fernanda comentou, sim, eu tenho noção dos riscos da internet. Já o Gustavo falou que ele não está preparado e que é uma coisa muito difícil de lidar. Muitos alunos aqui estão falando a questão do responsável olhar. Né? A mãe dela sempre está, da Laiane. A mãe dela sempre está de olho e sempre monitorando, que é muito bom, porque é um lugar... Gente, é muito perigoso.
Não, e assim, a gente tem que pensar que em algum momento, mesmo que vocês tenham responsáveis que olhem o celular de vocês e tudo mais, uma hora isso não vai acontecer mais, né? E eu acho que, assim, pode parecer aquela conversa chata, ai, que droga, tá me dando bronca de novo, tá falando que eu tenho que fazer. Mas são coisas que a gente vai percebendo ao longo do tempo que são necessárias de serem repetidas, porque a gente vê, muitas vezes, as pessoas se colocando em risco à toa. Por exemplo, no chat do centro de mídia, a gente sabe que o risco que vocês têm de ficar colocando esses dados é muito reduzido. Porque, obviamente, que as únicas pessoas que têm acesso são as que são alunas da Secretaria de Educação ou que são professores ou funcionários. Então, a gente já trabalha com adolescente e tudo mais, é uma coisa que, para a gente, não é nada muito fora. Só que o problema é que, assim, a gente estende isso para outras áreas. A gente está usando o centro de mídias, porque eu acho que é o que a gente tem em comum aqui, que todo mundo usa junto, mas isso se estende a outras coisas. Por exemplo, quando você coloca no seu Facebook a escola que você estuda, o turno que você estuda, coloca tudo lá, o que te garante que, se seu perfil não é fechado, que outras pessoas não vão ter acesso a isso? E pessoas com más intenções, né? Quantas vezes a gente já não recebeu uma mensagem desagradável lá no Instagram ou no Facebook, algumas mensagens bem invasivas, né? Ou aquele príncipe que quer casar com você e te levar para outro país, né? Então, assim, são coisas que a gente tem que começar a tomar cuidado e pensar. Porque as pessoas têm acesso a mais informação, a mais informações do que elas deveriam ter. E a gente tem como se blindar disso minimamente. Por exemplo, você verificar qual é a privacidade do seu Facebook e do seu Instagram. Então, assim, seu Instagram é aberto para todo mundo? Será que tudo que você está postando no seu Instagram, você realmente quer que todas as pessoas tenham acesso? Será que algumas coisas não deveriam ser pessoais? E eu não falo pessoal só para você. Eu acho que, assim, a gente pode incluir os amigos, os parentes nisso. Mas será que você quer que todas as pessoas tenham acesso a essa informação? Né? Será que, quando você posta lá no Facebook todas as informações da sua escola, de onde você vai, onde você deixa de ir, será que você quer que todas as pessoas que entram no seu perfil, por motivo qualquer que seja, porque achou sua foto bonita, que ela saiba justamente tudo sobre você? Então, são esses riscos que a gente quer conversar com vocês para tentar justamente minimizar isso, para que a gente possa usar a internet de uma maneira onde a gente também esteja seguro. 100%? Impossível, né? Mas, assim, dentro do possível, o máximo que der. Fabi, quero te mostrar uma coisa. Lembra aquilo que a gente estava conversando hoje de manhã sobre as aulas, das 15 mensagens, e aí a questão do copia e cola, copia e cola, copia e cola? Verdade. A Fabi tem um recadinho também do Centro de Mídias sobre isso, né, Fabi? Verdade. Eu só vou responder uma coisa que eu vi ali, aí eu dou o recadinho. Você viu rápido assim aqui? Eu estou eficiente. Sobre guia anônima. O que acontece? A guia anônima, ela não deixa um rastro no seu histórico do computador. Então, quando você clica numa guia anônima, por exemplo, eu quero comprar um presente de aniversário para a Juliana, e ela usa o mesmo computador que eu. Tá? E eu não quero que ela veja lá nas propagandas aquilo que eu procurei para comprar para ela. Então, eu uso a guia anônima e ele não grava essas informações no meu histórico. Mas isso não quer dizer que, quando você entra num site, que ele não registre o seu IP e, por exemplo, se você faça login, ele não memorize esse login. Deixa eu tentar dar um exemplo melhor, que eu não sei se ficou tão claro. Se eu entro numa guia anônima e entro no meu e-mail, vai ficar registrado que eu entrei do meu e-mail da máquina tal. Então, isso não tem nada a ver. Tá? A guia anônima, ela é, na verdade, uma segurança para, por exemplo, eu estou na rua e eu preciso acessar um computador que não é meu. Eu posso usar a guia anônima, colocar meu e-mail, colocar todas as minhas senhas, e quando eu fechar aquela janela, nada daquilo vai ficar salvo. Então, eu posso usar as minhas coisas, as minhas senhas, sem ficar neurótica, tipo, eu saí do Facebook, não saí do Facebook, eu entrei no meu e-mail, mas eu saí. Porque, na hora que você fecha a guia anônima, tudo que estava nela vamos dizer assim, não é salvo no computador, não é salvo ali nos cookies, no cache do computador, nem nada disso. Mas existe, sim, o registro de que alguém logou naquele site, entendeu? A guia anônima, na verdade, ela é anônima para o computador, mas não para o servidor. Entendeu? Ou não entendeu? Ficou claro? Responde aí se ficou claro, senão a gente explica de novo. Não tem problema, né? Ó, aproveitando essa pergunta antes do recadinho, não vamos esquecer do recadinho. Por favor, recadinho importantíssimo. Entrando no app do CMSP, então não é seguro? Então, eles estão perguntando se o nosso site, nosso aplicativo é seguro. Não, o que a gente está usando o Centro de Mídias como exemplo é para dizer que ele é um aplicativo que a gente consegue dizer mais, porque é o que a gente trabalha.
Mas, assim, o centro de mídias, ele é seguro porque, justamente, ele é feito para que as únicas pessoas que tenham acesso são as pessoas da Secretaria da Educação. Então, os alunos. Então, por exemplo, se eu tenho um amigo meu, ele não consegue logar no centro de mídias. Então, todas as pessoas que estão lá, ou são professores, né, ou são funcionários, que também são professores, ou trabalham na educação, e vocês. Então, na verdade, é uma rede segura, né? O que a gente está dizendo é que, indiferente de qualquer coisa, ninguém vai impedir de, por exemplo, você colocar seu número no chat e alguém lá e te mandar uma mensagem desagradável ou uma foto que você não queria ver. Nada impede de você colocar ali uma página ou alguma coisa e essa pessoa usar para o mal. E eu não estou dizendo num nível de gravidade, tipo internet, assim. Mas, bom, vocês conhecem seus amigos e vocês sabem do que eles são capazes para zoar com a cara de vocês. Então, assim... Esse é o problema, né? Tá aí. E, assim, o nosso recadinho, na verdade, é que o que acontece? Toda vez que a gente tem alguma ação na internet, existe, sim, uma consequência, né? Claro, sempre tem ali o grau do problema, mas, por exemplo, quando você faz uma postagem que fere as normas do Instagram e do Facebook, você fica bloqueado, dependendo do tipo da gravidade, é por mais tempo, uma semana, um mês, que seja. Quando a gente está falando do centro de mídias, a gente sempre achou que isso nunca seria necessário, porque a gente falou, não, gente, aluno, povo assim, abençoado. Só que não foi bem isso que aconteceu. Então, por exemplo, justamente por vocês ficarem enviando corrente de uma maneira que a gente não consegue ler as mensagens de quem está com dúvida, de até o pessoal que está com dúvida reclama com vocês, que está ficando perdido no chat, que às vezes se desconcentra da aula por causa disso, agora existe um limite de 15 mensagens por dia. E aí eles continuam aqui, até, assim, eu entendo, vocês estão colocando aqui, fala sobre o Brainly, se o Brainly é confiável, copia e cola para elas verem. E aí perguntaram do Wikipédia também. Gente, não precisa. Não precisa, pessoal, não precisa, calma. Porque, assim, mais de 15 mensagens bloqueia a sua possibilidade de enviar mensagem com pergunta pertinente. Então, se toda hora eu copio e colo, eu vou gastar essas minhas 15 mensagens diárias, né, Fabi? E o pior de tudo é que, assim, porque elas não vêm. A gente não vê porque vocês estão escrevendo um monte de outras coisas. Mas, respondendo a sua pergunta, o Brainly, assim como a Wikipédia, é uma coisa que existe um certo cuidado. Não estou dizendo que você não vai encontrar respostas corretas no Brainly ou textos que sejam verdadeiros, assim como a Wikipédia. Mas como ele é um site onde quem escreve aqueles artigos, aquelas respostas, são pessoas... ele não é confiável porque não tem ali uma pesquisa, ninguém garante que tipo, aquela pessoa que escreveu uma resposta ali tenha realmente a informação correta, que ela tenha a formação necessária, porque qualquer um de vocês pode ir lá no Brainly e escrever qualquer coisa. Então, por isso que não estou dizendo que não pode olhar na Wikipédia ou no Brainly, às vezes é até uma luz assim para você se situar, mas é sempre bom conferir outros sites e outras coisas para ter certeza, já que a gente está falando de um lugar que qualquer pessoa pode editar. Claro, qualquer pessoa, mas existe sim a possibilidade de ser uma postagem que não necessariamente é verdadeira. Existe isso, tá? Tem mais alguma pergunta aí, Nossa, Ju? Fabi, tem um monte, olha. Tem vários elogios. Ai, tem um menino que falou assim, com todo respeito, eu amo vocês duas. A gente também te ama, aqui, ó, coração. Depois eu vejo o seu nome e mando aqui um beijo e um coraçãozinho para você no final. Tem gente comentando que, às vezes, até a câmera frontal do computador pode ficar aberta e você não percebe. Gente, Black Mirror, super, super Black Mirror. Se vocês não assistiram, assistam Black Mirror. É justamente isso, a gente não tem um total controle sobre tudo que a gente usa, né? Eu até coloquei essa imagem aí para vocês, vai aparecer aí na tela, que é justamente isso. A internet, a gente vive nessa superfíciezinha, né? Que é aquilo que a gente está acostumado e está vendo. Só que o que acontece? A gente tem todo esse monstro aí para baixo, porque são justamente as partes da internet que a gente nunca parou para pensar, a gente nunca parou para analisar os riscos do que a gente está fazendo, tá? Então, isso, por exemplo... o que a gente pode dizer sobre a internet. Existe a camada ali superficial, mas existe muita coisa ali por baixo, né? É o que eles estavam falando, por exemplo, desse aplicativo que vocês estavam baixando para virar homem no Instagram, sabe? Que você ia lá, tirava foto e ele fazia como seria a sua versão homem. Esse mesmo aplicativo, eu acho que há 1 ou 2 anos atrás, ele já tinha sido questionado, porque quando você baixava o aplicativo e fazia o login, ele roubava seus dados.
Então, são esses cuidados que, às vezes, a gente... na época, todo mundo falou, rouba os dados, vamos excluir. Aí, passou 2 anos, todo mundo esqueceu, aí o aplicativo aparece de novo. Olha como você fica como homem. E você fala, meu Deus, como eu vivi minha vida sem ter isso. Baixa e, tipo, e é isso. Porque, vamos ser bem sinceros, quem aqui realmente lê os termos de consentimento? 3 páginas de termo de consentimento para cada aplicativo que você baixa. Então, assim, a gente deveria ler esses termos. E muitas vezes neles é que estão as pegadinhas de que as pessoas podem usar nossas imagens, as pessoas podem usar o que a gente fala, as pessoas podem usar as informações que a gente deixa no site. Por isso que, por exemplo, é muito importante quando a gente for fazer compras e colocar dados de cartão ou que qualquer coisa que seja, que você tenha certeza que é um site seguro, né? Que ele tenha lá os selos de segurança e tudo mais. Ou, por exemplo, evitar aí usar boletos, porque aí no boleto não tem informação sua, tem ali seu nome, endereço, mas não tem, por exemplo, informação do seu cartão, né, para a pessoa sair comprando um monte de coisa na internet com o seu nome. Exatamente. Aí o pessoal está pedindo para falar, acho que se basearam naquela imagem, sobre a Deep Web. Então, a Deep Web é um pouco complicada e o problema dela é que a Deep Web, ela é... Como explicar? Imagina que, assim, existe uma parte da internet que é usada por pessoas que têm um pleno conhecimento da internet a ponto de conseguir hackear tudo, né? A gente sabe que hoje o poder de hackear das pessoas é muito grande. Então, quando você entra na Deep Web, você está se expondo para pessoas que têm mais noção de internet do que você, que conseguem, sim, apagar seus rastros, né, porque, enfim, usam lá 300 mil técnicas, e nem adianta achar que guia anônima apaga rastro, porque não é assim que funciona. E é justamente isso que a gente quer colocar para vocês. A Deep Web, ela é algo que... Vamos pensar assim, tudo que a gente faz, existem pessoas que fazem com boa intenção e com má intenção. E aí, quando se junta várias pessoas com intenções duvidosas, não estou dizendo que todo mundo está na Deep Web tem intenções ruins, mas que a gente não consegue ali ter essa segurança, o melhor é não mexer. Né? Você não sabe se você vai entrar na Deep Web, eles vão rastrear seu IP, vão pegar informações do seu computador, arquivos pessoais que não estão nem na internet, porque a gente tem que lembrar que, por mais que a gente fale, não, a internet é um navegador, eu tirei o navegador, saiu, não. A sua rede de internet está rodando no seu computador, os dados estão sendo passados. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, por isso que a Deep Web não é um bom plano se você... não é um bom plano nunca. Mas, a partir do momento que você não tem todo esse conhecimento, e a gente sabe que não tem, porque não é simples um Excel avançado e um Word intermediário, é tipo um nível de informática muito avançado. Então, o melhor é nem tocar nesses assuntos e evitar diversos problemas. Fabi, o José Henrique está falando que não está confiando em nada agora. Calma. Não é assim, não se desespere. Vai dar tudo certo, vamos sobreviver. É que assim, não é questão de não confiar em nada, mas vamos ser bem sinceros. Quando você anda na rua, você anda com o seu celular assim, na sua cara? Tipo assim, ó. Ou Assim. então assim, ó, toma, presta, tá aqui, ó. Presta o celular, Ju. Toma. Cuidado, hein? Então, você anda com seu celular assim, na rua, no meio do trânsito, você leva um notebook, você abre no busão ali, você está indo para Barra Funda, você abre um notebook, um MacBook Pro, no meio do busão. Você não faz isso, porque justamente na rua a gente tem esses cuidados. E a internet é a mesma coisa. Não quer dizer que você não vai usar a internet ou que você não vai sair na rua. A questão é que, da mesma maneira que quando você sai na rua, você tem que ter cuidado com o que você expõe para as outras pessoas, que quando você está numa conversa com um estranho na rua, você não olha para ele e fala, oi, bom dia, eu moro na rua, e meu número de telefone é esse. É a mesma questão que você tem que ter online. É tomar cuidado para que seus dados não cheguem em pessoas que não deveriam chegar. Quando você vai comer em algum lugar, você vai num restaurante, numa padaria bonitinha, ou numa que tem uns ratos saindo pela porta? Então, é tipo isso. Você tem que ir em lugares onde você saiba que ali você está seguro, que as suas informações que estão sendo, o que você está dando ali, é de um lugar confiável. Entendeu? E que você consiga também entender que as redes sociais, elas disponibilizam ferramentas de privacidade. Por exemplo, você pode fechar seu Instagram para que só as pessoas que te sigam vejam as suas publicações, para que você tenha que aprovar quem são essas pessoas que te seguem. O Facebook é a mesma coisa, você pode bloquear fotos específicas para determinados grupos, e assim sucessivamente. Como o WhatsApp, vocês também têm certas ferramentas que vocês podem ali se respaldar. Então, é mais para vocês terem esse conhecimento e pararem de achar que tudo é permitido na internet, sendo que
Não é bem assim. Inclusive no nosso chat aqui, né? Depois dessas explicações, já melhorou bastante aqui. A galera já está começando a entender e espero que vocês usem isso em outras aulas também. O Samuel, acho que é Samuel Araújo, ele falou, galera, não vamos nos desesperar, apenas usar a internet com consciência. Perfeito, Samuel. É isso que a gente espera de vocês, que vocês saiam com esse conhecimento da nossa aula de hoje. Ninguém tá falando pra você jogar seu computador no lixo, entendeu? Colocar seu celular no micro-ondas. Não façam isso. Fabiana, você tá dando ideias que... Para, volta. O que acontece? Quando a gente fala sobre isso, é que vocês têm que entender os riscos que isso implicam. O que não significa que se você só usa o Facebook e o Instagram, você está correndo gigantescos riscos. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que entender, que a partir do momento que a gente se expõe, a gente tem que ter noção até onde essa exposição está indo. Tá? É igual a gente aqui no Centro de Mídias, a gente tem uma exposição para o estado inteiro de São Paulo. Então, é óbvio que a gente, como trabalhando na Secretaria de Educação, a gente também tem cuidado com as informações que a gente passa, a gente tem todo o cuidado de fazer a curadoria do que a gente vai falar, passa por um monte de gente para ter certeza que todas as informações estão corretas. É a mesma coisa com vocês, é ter certeza do que você pode falar em qual ambiente. E aí, o que acontece? Eu trouxe aqui, na verdade, 2 slides para falar sobre pegadas digitais. Se vocês já sabem o que são pegadas digitais, digam aí para mim no chat, por favor. Tá? Juliana aqui, ó, toda com os aparatos. E aí, o que acontece? O que são as pegadas digitais? Vai aparecer aí na tela para vocês. Lembrando, tem muito texto, gente, mas não é para vocês lerem assim ensandecidamente. É porque quando vocês olharem, se quiserem ver no YouTube e tudo mais, as aulas, vocês podem parar e ler com calma os slides, né, tirar as dúvidas. Então, assim, quando a gente posta alguma coisa na internet, a gente tem que lembrar que ela vai ficar lá. A não ser que você mesmo apague, ou no caso, por exemplo, do falecido Orkut, que a rede social acabe e todas as informações que estavam nela também vão embora. E aí, o que acontece? Quando a gente fala sobre isso, muitas vezes a gente não pensa nas coisas que a gente escreve. Provavelmente eu teria vergonha das coisas que eu escrevi quando eu tinha 14 anos. É melhor não comentar, senão você daqui a pouco vai comentar. Ela vai contar pra vocês, gente. Vou contar minha vida. E aí, o que acontece? É óbvio que quando eu tinha 14 anos, eu devo ter muita vergonha do que eu escrevi naquela época, e enfim. E hoje, né, a gente repensa 1000 vezes. Só que, se é uma postagem besta, né, vou dar um exemplo, eu jogava muito videogame quando eu tinha cidade, então eu falava, não, olha, eu tô aqui para upar uns level, vou mobar, não sei das quantas, então tudo bem. Não era nada que expunha. Mas a gente vê exemplos aí de youtubers, de celebridades, que fizeram em algum momento da vida comentários racistas, homofóbicos, ou quais que sejam, e que hoje, 10 anos depois, eles são desenterrados porque justamente a internet nunca esquece. E quando a gente traz de volta esses comentários, pode ser algo bom da gente lembrar e saber quem são as pessoas. Mas também a gente pode estar falando de uma pessoa que nem existe mais. Que é aquela história, em 10 anos, muita gente muda. Né? Se você... Não significa que se em algum momento da sua vida você foi racista, você vai ser o resto da sua vida. Sim. E aí, quando a gente não pensa nisso e escreve qualquer coisa, muitas vezes eles podem pegar essas coisas e trazer de volta. Ou, por exemplo, a Beyoncé tem uma foto dela que ela mandou tirar da internet. Que é uma foto num show que ela está fazendo uma coreografia e ela apareceu completamente deformada na foto. E ela mandou tirar da internet. Mas até deformada ela é linda, mas vamos lá, continua. Sim, é que o que acontece? Como ela estava numa coreografia, ela estava toda torta e ela pediu para tirar da internet. Todo ano, alguém desenterra essa foto e fala, só para você lembrar que a internet nunca esquece que a gente é dono de nós mesmos, blá, 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 blá. Aconteceu também a questão de jogador de futebol. Quem quer ser jogador de futebol, cuidado dessas postagens com a sua camiseta do time, e aí o time rival quer te contratar e não vai te contratar, porque a torcida vai pegar no seu pé. Eu tenho que puxar a sardinha pro lado da educação física. Então, tomem cuidado, né? Eu quero ter um sonho de ser jogador de futebol. Aquela foto tua vai ficar ali para sempre. E aí você não vai ser contratado pelo Real Madrid, né, que eu já estou sonhando alto, porque você tem uma foto do time rival. E aí? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque é óbvio que a gente tem total liberdade de expressão, mas é como eu disse, quando você faz uma postagem no Facebook ou no Instagram privado, que só as pessoas que você conhece, seus amigos de verdade têm acesso, é uma coisa. Mas nada significa que qualquer postagem que você faça na internet não possa virar contra você em algum momento da sua vida. É óbvio, com pessoas que não são famosas, isso
praticamente não acontece. Mas quando a gente fala sobre famosos, a gente não sabe se um de vocês vai ser super famoso, estrela assim, Certamente. da TV, Vai ter, entendeu? vai ter. Hollywood te espera. E aí? Então, é isso que é importante, é lembrar que a gente tem que tomar cuidado, porque nada apaga na internet. Não é igual um pedaço de papel que você deixa na gaveta, quando você chega, tá todo cheio de furado, amarelo, não dá para ler mais nada. A internet fica o registro para sempre. E aí, o que acontece? Trouxe para vocês aí, esse é o outro slide para falar sobre isso. Mesmo esquema, tá? Não precisa ler tudo agora. Mas uma pesquisa do Instituto Ibero-Brasileiro, né, de relacionamento com o cliente para você S.A., que é uma revista de empresas e tudo mais de negócios, estão dizendo que cada vez mais as empresas olham o comportamento digital dos seus funcionários. E isso é um fato, né? Não precisava nem da pesquisa, hoje a gente já sabe. Então, o que acontece? A gente já vê notícias de empresas que, por exemplo, o funcionário fez algum comentário racista ou algum comentário ruim, e aí a empresa foi lá e demitiu esse funcionário. Então, até as empresas hoje fazem essa vistoria nas suas redes sociais para ver se você dissemina palavra de ódio, para ver o quanto você se expõe, se você é uma pessoa que, por exemplo, eles querem como representante da empresa, né? Então, isso também é importante porque vocês estão começando a entrar no mercado de trabalho. Tá? Então, é importante para vocês terem essa noção de que isso vai ser cobrado de vocês. O que nada impede, por exemplo, de você ter um Facebook profissional e um Facebook pessoal. Sim. E não que o pessoal seja tipo, totalmente fechado, só para os seus amigos. Eu fiz isso. Quando eu entrei aqui no Centro de Mídias, eu montei um Instagram só profissional. Então, lá, todos os alunos, geralmente, vocês encontram aí a gente. Eu vou, todo mundo entra, todo mundo adiciona, às vezes manda mensagem, eu respondo numa boa. Mas o meu pessoal, onde tem as minhas fotos lá com os meus filhos, com as minhas bagunças, né? Porque a gente vai contar. Professor é gente normal. É verdade, eu não queria Nós contar para vocês. somos seres normais. A gente também gosta de final de semana, a gente gosta de fazer bagunça. A Fabiana, principalmente, mas caso à Sei de parte. nada. Então, e aí o que acontece? Às vezes é até útil o WhatsApp, o Instagram e o Facebook, que agora travou, eles servem como ótimas ferramentas. Tem muitas empresas que hoje se impulsionam, vendem por e-commerce pelo Instagram e pelo Facebook. Músicos hoje usam essa plataforma como uma maneira de se vender, né? De fazer lives, de ir lá e promover seu trabalho. Então, às vezes, os integrantes da banda têm um Instagram deles para o trabalho e outro pessoal. Às vezes, até, por exemplo, sei lá, com um nome diferente. Então, isso são coisas que a gente tem que começar a pensar, porque será que tudo que você posta, você gostaria que seu chefe visse? Não. Já respondi. Então, será que tudo que você posta, você quer que todas as outras pessoas tenham acesso? Então, é nisso que a gente está falando, para que vocês comecem a pensar em algo que vai virar para vocês algo muito mais palpável. Porque vocês estão entrando no mercado de trabalho. É óbvio, tem empresas que, dependendo do tipo de serviço, não vai ter toda essa preocupação. Mas, dependendo do tipo de trabalho que você faz, se você tem que lidar com o público, se você tem outras demandas, o seu posicionamento na internet é muito importante, depende da área que você vai trabalhar. Então, é isso que vocês têm que pensar para o futuro. Né? Então, são esses toques que a gente quer dar para vocês, para ajudar vocês justamente a não, vamos dizer assim, a não se auto-sabotarem, sabe? De postar uma foto que você achou legal, mas você sabe que é meio tosca, é uma brincadeira meio idiota, e você vai lá e posta, e aí seu chefe vê e fala, meu, ele é um idiota. Chega, Fabiana. Chega, Fabiana. Verdade. Chega, acabou a aula, gente. Ó, antes de acabar a aula, lembra do recadinho nosso? Vamos lá, peraí. Ah, gente, teve um aluno que falou que a gente vai ganhar um Oscar de melhores professoras, educadoras. Todos os professores daqui são muito bons, tá? Nós somos E maravilhosos. tomem cuidado com o que vocês vão colocar a partir de agora lá no chat, que a gente vai pedir para eles contarem pra gente. Deixa eu só fazer um adendo. Eu quero que... Rápido. Juro, é rápido. Eu quero que vocês reflitam sobre também quem são vocês online. Porque o anonimato faz a gente dizer coisas e ser cruel na internet, uma coisa que a gente não teria que ser, vamos dizer, a gente não teria coragem de fazer pessoalmente. Então, eu queria deixar para vocês, como atividade, uma reflexão sobre isso, se vocês realmente são vocês online ou se vocês fingem ser uma pessoa diferente. Medrosa, forte, sei lá. Ó, beijo, beijo, coração, coração, coração. Beijo, Mandem gente, coração. Tchau, até a próxima.